Olá, Virgem! Bem-vindo ao canal da Índia do Tarô. Para quem não me conhece, eu sou a Índia, sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente do Retiro Espiritual. E hoje vamos a mais uma leitura semanal, o que tem que ser informado, alertado e orientado através das cartas. E se você chegou aqui, essa leitura é para você. Então fica até o final, porque tem informações muito importantes. No primeiro comentário fixado, tem um link para agendamento de leituras particulares. Abra esse link abaixo do seu idioma, clica lá, me envia uma mensagem que assim que eu receber, daremos seguimentos ao seu agendamento, ok? Peço permissão para me conectar a essa egrégora dos virginianos. Vamos ver como se apresenta a leitura, para qual grupo se direciona a leitura de hoje. Lembrando que é uma leitura coletiva, pegue apenas o que ressoar com o seu momento, ok? Vamos lá? Vamos ver os virginianos. Espírito da baleia, acredite no grande mistério, número 6. Começamos bem, né, virginianos? Vamos lá. Olha só, virginianos, aqui o Espírito da baleia vai falando para vocês, acredite no grande mistério. Vocês vêm passando por situações complicadas, situações difíceis, aonde até a fé de muitos foi abalada. Carregando situações, carregando pesos, né? Muita responsabilidade nas suas costas. E aqui já vem falando para vocês, olha, isso gerou dúvida, gerou incerteza, gerou insegurança. E a espiritualidade fala para você, abandone nesse exato momento todos esses pensamentos, crenças limitantes. Você estava lidando com pessoas falsas, pessoas negativas, ambientes tóxicos, onde vibrações energéticas densas não estão te fazendo bem. E de forma inconsciente, sem saber, sem conhecimento, você estava absorvendo. E aí, junto a tudo isso, estava trazendo travas na sua vida, em todas as áreas, principalmente o que se diz respeito ao seu campo financeiro, ao seu campo de trabalho, à sua área de relacionamentos. Então agora chegou o momento para vocês de renovação em todas as áreas da sua vida. É renovação espiritual, é renovação no seu material, no seu profissional, no seu relacionamento, é a renovação. Então acredite no que está ainda em oculto, porque dá aquela impressão, aquela sensação de que as coisas não estão fluindo. Isso gera a ansiedade, vocês andam muito acelerados, muito ansiosos, e dá aquela sensação, meu Deus, parece que eu estou correndo e nada acontece. As coisas estão vindo devagar, de forma sutil. Mas para quê? Para que você construa as bases sólidas, onde nem o tempo nem o vento mais consegue derrubar. Então é necessário, nesse momento, acalmar as suas emoções. Acalma, desacelera um pouco, virginianos. Vocês vêm passando por muitas instabilidades, muitas turbulências. E isso tem gerado toda essa ansiedade, gerando toda essa, sabe aquela sensação de não tá indo, não tá fluindo e eu não tô entendendo. Quem não viu a leitura de 2026, quem não viu a leitura do seu signo ascendente, ainda aconselho a vocês que vejam. O ano real ainda não começou. O ano real começa dia 20 de março. E nós já vamos passando antecipadamente as previsões para que vocês entrem nesse fluxo das energias regentes. Então, no final dessa leitura, a gente já vai deixar aqui nos cards para que vocês possam ver a leitura de 2026, a leitura geral, onde lá tem informações até dos búzios e também do seu regente, para que vocês vejam qual é o seu signo ascendente. Veja lá o seu signo ascendente, para que vocês comecem a juntar esse quebra-cabeça. E vocês vão ver que as coisas estão começando a ter uma mudança significativa assim na sua vida. E é um momento de vocês de brilho, é um momento de sucesso, é um mês de vocês saírem daquela energia densa e vir para a superfície, mas de maneira elevada. A espiritualidade está elevando vocês aqui.
muitas preocupações, muitas situações que vem acontecendo que te deixam de uma forma me sentindo aprisionado. Não, calma. A espiritualidade fazendo uma varredura na tua vida. A carta do Espírito do Veado no fundo do deck fala para você assumir a liderança. Está na hora de você assumir as rédeas da sua vida. Se impor mais. Empoderar mais. Colocar limites aonde precisa. Agora chegou a hora de você tomar as rédeas da sua vida. Agora chegou o momento, porque para muitos aqui, em campos profissionais, na área profissional de vocês, muitos cargos de liderança. Como muitos aqui são líderes, aqui são empresários, aqui são pessoas que já têm o seu comércio, já têm o seu empreendimento. E está na hora de você assumir isso. Está na hora de você direcionar as tuas energias a seu favor. Então o momento é agora. A espiritualidade tirando esse peso de vocês. Tirando o que está aí trazendo negatividade. Porque vocês vão entrar no período de muita prosperidade. De muito sucesso. Principalmente para aqueles que estão focados nos estudos, no trabalho, nos seus projetos, seus negócios. Vocês estão no caminho certo. Continue, não desista de forma alguma. Porque é através disso que vocês vão ver grandes resultados. Empresários que já tem, faz uma reciclagem, põe na balança o que eu preciso mudar no meu negócio, a minha forma de divulgar o meu produto, vai fazendo essa conexão, vai fazendo essa mudança e vocês vão ver os resultados de vocês. Esse mês de fevereiro, essa leitura ela é semanal, mas as informações que vêm é como se a espiritualidade, nós somos apenas um instrumento, passa a informação, não é só para esse mês, não é só para essa semana, é no decorrer do ano todo. Vocês vão ver a grande mudança na vida de vocês. Principalmente aqueles que seguem aqui o canal, que ainda tem direcionado como prometido, que esse ano de 2026, os primeiros meses antes de iniciar o ano real, ainda vem trazendo direcionamento para que vocês entrem nesse fluxo de abundância. Porque precisa ser entendido, porque as pessoas falam, esse ano o regente é algum, esse ano o regente é em ação, esse ano... Mas você precisa entender o que significa esse regente. Energia dos ventos. Ventos é o seu mental. Ele trabalha o seu mental. Os ventos, ele vem fazer limpeza, fazer aquela varredura necessária. A energia de Ogum é a energia da força, da coragem, de você ir em busca, de você não desistir, de você vencer as suas batalhas internas. Essa é a energia de Ogum. Para que você vença batalhas externas, você precisa primeiro vencer as suas batalhas internas. Então temos trabalhos a fazer, sim. Precisamos tirar um momento para redirecionar a nossa energia apenas só para nós. Por quê? Precisamos fazer aquela reforma íntima. Medos, inseguranças, crenças, situações do passado, sair de ciclos repetitivos. Aí você entra na energia de Marte, energia de Ogum. É a energia de Oxóssi, essa energia de Oxóssi que também é a energia dos ventos. Oxóssi, ele traz a cura. Oxóssi, ele traz a prosperidade, ele traz a tua fartura. É um ano de você conquistar grandes coisas na sua vida, grandiosidades. É o mês da abundância, é o ano da abundância. Mas Oxóssi fala do quê? Do conhecimento. Ele é um caçador, é a energia do caçador. Você vai em busca da sua caça, você vai em busca, mas você vai dar seu tiro flecheiro no ponto certo. E às vezes, se vocês não observarem todo o caçador, antes dele atirar a flecha, ele dá um passo para trás. Esse passo para trás significa o quê? Deixa eu analisar a minha vida como ela está. Deixa eu analisar com quem eu estou interagindo. Pessoas, locais, situações. Como é que eu estou me comportando diante das coisas que acontecem na minha vida. É a partir desse momento que você vai começar a ver coisas que você antes não enxergava. E é aí que você consegue equilibrar. Aí sim, perfeito. Você entra nesse fluxo. E a espiritualidade está lhe ajudando exatamente nesse momento para que isso aconteça. Olha que coisa interessante. Vamos ver o que Delfos traz para vocês. Então, essa renovação, ela está vindo para vocês de forma sutil. É um momento de liberação. É um momento onde vocês
precisam estar firme, entender, se vocês entenderem, compreenderem isso que a Índia acabou de explicar para vocês, isso vai fazer com que vocês não voltem ao mesmo ponto. Não volte para trás. Se vocês pararem para analisar essas coisas que a Índia está passando de informação, vocês vão ver, não faz todo um sentido. Aí sim vocês vão conseguir caminhar perfeitamente. Não, vocês não vão querer perder essa oportunidade da abundância, da prosperidade, da riqueza, do dinheiro chegando, do seu equilíbrio financeiro. A menos que você queira permanecer na mesmice, andando em círculo. Vocês estão saindo de energias densas. A espiritualidade está tirando vocês de energias densas, energias pesadas, tirando vocês de ego, de crenças limitantes. Então, o importante é vocês prestarem bem atenção a essas palavras. Vamos ver aqui o que Delfos traz de complemento. Olha lá, o inferno. Olha só. Já a Índia explica para vocês. A solidão. Alma gêmea. A caridade. A malícia. Essa eu vou colocar pra cá, essa vem pra cá, esta é pra cá, esta pra cá e esta pra cá. O bem-estar material de vocês. Vou fazer a sequência certa, né? Fundo do deck de vocês, amor sensual. Ainda tem que tampar porque não pode mostrar nudez, porque o YouTube não permite, tá? O amor sensual, ele já vem falando pra vocês de um romance passageiro. Ele fala de infidelidade. É como construir um castelo sobre areia movediça. Que vai precisar de muitos motivos sólidos se realmente vocês quiserem que perdure isso aqui. Já começamos por aí. Então não se iluda com aquilo que você já sabe que não dá certo. Porque tem situações... Gente, temos que ter maturidade. Não adianta a gente ser movido pelo ego. Tem situações que você sabe que tá à beira do impossível, isso aqui não vai virar em nada. Mas eu fico lá insistindo naquilo. Não adianta. Para muitos de vocês aqui, tem algumas questões que envolvem relacionamento, sim. Para muitos aqui, onde teve relacionamentos que já houve uma traição, mas existe um sentimento, existe questões, né? Aquela afinidade, existe todo mundo tem as suas fraquezas. Existe a possibilidade sim de uma conversa, de vocês se entenderem e haver aí uma reconciliação, tá? Às vezes você está dentro de relacionamento que já aconteceu uma traição há anos e aí você se arrasta ao longo da vida, né? Dentro de um casamento, já estão com filhos, aquela coisa madura e vira e mexe, surge desconfiança, aquela pessoa começa com briga por conta de que lá atrás você me traiu, porque eu não... Sabe aquela coisa? Isso aí vocês conseguem corrigir, tem uma cura, tem um entendimento e isso passa. Agora, relacionamentos que vocês sabem que não tem mais condições de forma alguma, isso aqui tem que finalizar. Por quê? Você precisa se abrir para o novo. É obrigatório, né? Eu falo assim que é obrigatório, por quê? Uma lei divina, qual é a lei divina? É obrigatório que você saia dessa situação, porque a própria lei divina, ela fala para você, você não tem que ficar nessa situação. Você está impedindo, bloqueando de coisas novas aparecerem na sua vida. Aqui a alma gêmea, ela fala de uma conexão de almas. No campo afetivo de vocês, tem alguém especial, alma gêmea, que vocês podem falar, uma conexão de almas? Tem sim. Alguém que vem, tá? Para quem está solteiro, tem sim alguém que vem para somar, para construir família. Porém, existe um grande problema em vocês, virginianos. Existe um bloqueio na tua energia feminina. E essa energia está bloqueando você se abrir para algo novo. E tem uma grande conexão aqui para vocês. Aquilo que vem para somar, aquilo que vem para construir
família, construir base sólida. O que não é, sai. Aquilo que é, está aqui para vocês. Então aqui já entramos aqui, e muitos estão presos aqui numa solidão, que a carta da solidão fala no pesar, na pena, na lástima, na tristeza, por conta talvez dessa situação. E você vem arrastando isso de forma inconsciente, gerando um karma, um bloqueio, desequilibrou a tua energia feminina. Faça ativação do chakra. Primeiro chakra, o nosso chakra sexual, a energia feminina. Trabalhe o seu sagrado feminino para que você desbloqueie essa vibração, desbloqueie essa energia, para que se abra para esse novo. A carta do inferno, ela já vem falando para vocês, vocês têm passado, olha a energia de vocês. Ela já vem falando de brigas, desentendimento, discórdia, divergência de opinião, maledicência. Ela já vem falando de pragas, ela fala de traição, decepções. Ela fala daquela repugna, aquela aversão. Ela fala de contrariedades. Situações, tudo provocada pelo próprio ser humano. Muitos de vocês estavam nessa energia. Ela caiu na sua energia central. E olha a limpeza que a espiritualidade está trazendo para vocês. E já anunciando vocês também, para que vocês fiquem espertos em relação a determinadas pessoas. Você estava literalmente, virginianos, andando com pessoas tóxicas, num ambiente tóxico. Às vezes é dentro do campo de trabalho. Às vezes está dentro do campo da família. Às vezes isso aqui está dentro de um relacionamento. Cada um vai adaptar onde estava acontecendo essas coisas. A carta da malícia vem falando da inveja. As pessoas com muita inveja de vocês. E olha só, prestem atenção que no campo familiar de vocês tem muita inveja. Prestem muita atenção. Devido ao seu brilho, devido ao seu sucesso, devido às suas conquistas, porque é isso aqui, tudo muda, esse cenário muda, as coisas agora entram numa outra energia, mas vocês fiquem espertos, observem pessoas e situações, pule fora. A carta da caridade fala do dar e receber, então muitos de vocês podem sim trabalhar com casa espiritual, outros com ONGs. Aqui tem essa energia desse trabalho, é o trabalho de caridade. Porém, aqui vem falando dar e receber. Aqui mostra vocês também auxiliando outras pessoas. Aqui eu posso estar falando com líderes, pessoas que já são empresários. Então tem um trabalho muito lindo aqui. E muitos de vocês também, além de ter esse trabalho lindo, maravilhoso, né? Vocês comandando outras pessoas, ter um grupo, uma equipe de trabalho. Aqui muitos podem ser indicados também por pessoas confiáveis, pessoas honestas, pessoas que honram o seu trabalho. Tem essa oportunidade para vocês. O bem-estar material, olha que a espiritualidade está trazendo para vocês. O bem-estar material, ele já vem trazendo para vocês, frisa bem essa energia aqui, ó. Já vem trazendo para vocês a energia da prosperidade, do auge, da bonança, da riqueza, da conquista, da materialização. É uma carta maravilhosa. É uma carta que já vem falando para vocês. É a oportunidade de ouro que você tem de ficar tranquilo, em paz. Aqui a sorte está ao lado de vocês. Uma grande sorte. Então, virginianos, para vocês é aquela virada de chave. Aonde você vai sair dessa energia de inferno. Aonde você vai passar, já está passando, né? Por essa purificação. Então acalma a sua mente. As coisas estão acontecendo. A espiritualidade está auxiliando vocês, sim, cuidando. Então saia dessa exaustão, porque muitos de vocês estão exaltados. Sabe aquela exaustão? E aqui agora chegou o momento de exaltação para vocês. Você sai da exaustão para a exaltação. Olha que coisa maravilhosa. E isso acabou. Essas pessoas da vida de vocês, literalmente a espiritualidade movendo no caminho de vocês. O caminho de vocês livre. Então você precisa elevar sua vibração para que vocês não voltem a essa energia. De forma alguma, né?
E não se permita pessoas te contradizendo. Ah, você não consegue, você não é capaz, isso não é pra você. Não dê ouvido isso. Sabe aquela energia? Eu não mereço. Porque a carta da solidão, ela não só fala da sua tristeza. Muitos de vocês estão aí nem na solidão, estão numa solitude, mas vocês estão trancados aí dentro da casa de vocês, porque vocês estão estudando, montando seus projetos, focado no seu trabalho, focado nas suas prioridades, naquilo que você deseja. Então não permita essas pessoas falarem que você não merece, que você não é capaz, porque você tem capacidade de sobra. E você vai calar a boca de muitas pessoas. Vamos ver como está o tarô de vocês. 7 de espadas. Ás de ar. 5 de água. 4 de fogo. O carro, gosto, tem vitórias aí no caminho. 8 de ar. Na tua casa espiritual. Fundo do deck de vocês, a estrela, que são vocês mesmos, né? Vocês estão nesse momento de estrela, brilhe estrela. E a estrela, Arcanjo Jofiel, vem falando para vocês. Se prepare para grandes momentos felizes. Faça planos positivos e otimistas a longo prazo. Vocês estão no caminho certo. Então, não acelere as coisas. Faça os planos de vocês a longo e médio prazo. Vocês vão ver as coisas acontecendo. A espiritualidade está movendo mais rápido do que vocês imaginam. Porque a hora que tudo começar a fluir, vocês vão falar, gente, não acredito que isso está acontecendo. Chegou a tua vez. Siga a tua estrela. Não permita que ninguém apague seu brilho, virginianos. De forma alguma. Centro da tua leitura. Alguns planos aí de vocês precisam sim ser revistos. Olha lá. Não acelera. Tem muitas coisas acontecendo além daquilo que você vê. Então é um momento importuno para tomar algumas decisões, tá? Algum momento importuno aí para tomar decisões diante do aceleramento. O que eu falo aqui? O que eu vejo aqui nessa energia? Tem planos que vocês precisam revisar. Pera, eu tô nessa energia aqui, mas eu preciso revisar meus planos para não virar aquela bola de neve, não virar um bololô. Por quê? As mudanças estão acontecendo, sim. Tem novas ideias e inspirações brilhantes chegando para vocês. As verdades aparecendo para vocês. E principalmente verdade diante de uma situação. Vocês vão ver uma verdade diante de uma situação. Tem começos para vocês? Sim. Todo começo é desafiador? Sim. Mas vai ser um começo onde vocês já não vão encontrar esses obstáculos anteriores que tinha. Vocês passam por isso com maestria. Desde que você não fique na ansiedade, não fique estressado. É um momento de exaltação para vocês. O 5 de águas vem falando para vocês, olha, tem situações aí para vocês que não aconteceu do jeito que você esperava. Mas vocês não estão vendo o lado positivo de uma situação. Alguns aí sim estão chorando o leite derramado. Isso pode estar ligado a relacionamento. Isso pode estar falando que não seja você, pode ser pessoas relacionadas a você que perdeu uma grande oportunidade com você e agora está chorando o leite derramado. Mas se porventura é você que está nessa energia, tô chorando leite derramado, as coisas saíram como eu queria, virginianos, veja o lado positivo da situação, porque muitas vezes a gente está tendo livramentos. Muitas vezes, aquilo que não é para ser nosso, entendam que o que é para ser seu vem, o que não é para ser, a espiritualidade morre, retira do seu caminho. Te leva a situações até porque você não estava enxergando. Então agora você vê diante de alguma situação aí, verdades acontecendo. E você sai dessa energia. De repente, eu tinha uma pessoa que eu achava que era minha alma gêmea. E na verdade, olha o que deu. E não saiu como eu queria. Pode ser isso. Existe N situações, cada um vai adaptar a sua realidade. O 4 de água vem falando pra vocês, o 4 de fogo vem falando pra vocês, se prepare aí porque vai ter uma grande satisfação. Vocês entram no fluxo de paz, no fluxo de abundância, vida familiar feliz, conclusão bem sucedida de um projeto. Tem algum projeto de vocês aí que vai dar super certo.
Aqui tem um sucesso dentro de um projeto de vocês. A carta do carro, ela já vem falando, olha, na área profissional de vocês, dentro da empresa, empresários, seja lá o que é isso que você está fazendo no projeto, aqui já vem falando para vocês, tem uma grande conquista muito importante chegando aí para vocês. Por quê? Vocês tiveram a disciplina, a força e a vontade. Isso é a chave de tudo. Aqui tem reconhecimento público para vocês, aqui tem méritos. Então, no campo profissional de vocês, se prepare. É vocês indo longe. O carro traz vitórias, traz realizações, traz conquistas. Tem um projeto, aqui já mostra que é um projeto que vocês estão fazendo, algo que vai ser muito positivo. Então, se prepare aí para vocês entrar nessa energia do sucesso, energia da abundância. A espiritualidade está falando para vocês, olha, alguns aí estavam se sentindo preso. Ai, as coisas não acontecem, eu me sinto preso, não vejo minha prosperidade, eu não vejo meu bem-estar, eu não vejo minhas coisas acontecendo. É uma mera engano, é uma ilusão. Aqui é a falta de autoconfiança em si mesmo. Então trabalhe essa confiança em si mesmo. Aqui é o medo de agir. E a espiritualidade vem falando para vocês, não tenha medo de agir. O que vem para vocês vem por merecimento. Você lutou para ter. E muitas vezes você já vem ajudando, a Carta da Caridade também ela traz essa revelação. Você ajudou muitas pessoas, você fez muito por outros e esqueceu de você. Então agora está na hora de você olhar para você. Chegou o momento de você olhar para as suas prioridades. Então, para relacionamentos que já houve essa discórdia, nossa, deu traição e tudo mais, há possibilidade de uma reconciliação, tem uma cura promovendo para vocês, onde vocês equilibram essa situação. Já expliquei isso. Isso implica a saúde de vocês que estava abalada, presta atenção à ansiedade, cuidado com pressão arterial, presta muita atenção. Alguns aí que ficou aí com a saúde abalada devido a tanta confusão, tanto conflito, isso chega ao fim para vocês. A carta do caixão voou aqui no baralho cigano, voou na mesa de vocês, caiu no centro da leitura já falando para vocês, olha, é finalização, é transformação. Então, o momento de vocês é esse. O teu lado espiritual, seus guardiões estão lhe ajudando, estão lhe auxiliando, estão te direcionando para caminhos positivos, para onde você pretende, para onde você tem que chegar, para as tuas realizações, as tuas conquistas. Então, faça meditações, se conecte com a sua espiritualidade. Aqui, falando da espiritualidade, caiu a torre. A torre já vem falando da tua iluminação. A torre, ela vem falando, olha, chegou a hora de você se mostrar para o mundo. Uma nova versão. Aqui você vai ao topo. A espiritualidade aqui, a torre, ela fala do momento em que você ficou aqui, ó, enclausurado. Aqui fala da sua conexão com a tua espiritualidade. Porém, ela está trazendo você agora renovado. A carta do cão. Aqui tem relacionamentos. Fala muito de relacionamentos aqui. Para quem a gente já explicou, e aqui caiu a carta do cão, que o cão também fala do seu guardião. Mas ele fala de algo muito positivo em áreas de relacionamentos novos que chegam. A carta da cegonha falando de mudanças e novidades no campo familiar. A casa da árvore já trazendo para vocês a sua colheita. Bases sólidas, criando raízes. Algo que vocês vão fazer aqui, implementar para quem já está nos seus negócios aí, nos seus empreendimentos, bons resultados. Vem bastante colheita para vocês. Para quem está iniciando, quem está esperando uma oportunidade de trabalho, está chegando aí para vocês. E é algo que vocês vão construir bases sólidas, será muito próspero. A carta da lua, olha lá, já falando para vocês, a sua ilusão, a espiritualidade dando méritos, honrarias. Fala, tem coisas ocultas, coisas que você precisa ver, mas você precisa de clareza. Então peça para a lua que te traga clareza, traga verdades, mostre para você o que está oculto. A carta dos lírios falando da paz, falando da sua vida começando a fluir. Se prepare aí, porque agora você vai desbravar novos horizontes. A carta do navio fala de mudanças, fala de viagens, deslocamento, fala de questões relacionadas ao seu passado que vem para resolver, para finalizar.
coisas que vocês estavam aguardando já de muito tempo para finalizar. Isso pode envolver assuntos burocráticos, assuntos de justiça que vocês estão aguardando e está chegando para vocês também. Alguns de vocês estão estudando para ir para fora, para oportunidades que surgem de um novo trabalho, um empreendimento, para ir para fora, para outro país, outro estado, outra cidade. Tem esse deslocamento, se preparem aí. A carta da raposa. A raposa, ela traz a energia da esperteza. A energia, vocês com brilho, com sucesso, com sabedoria, porque a raposa, ela tem sabedoria. Mas a raposa, ela traz as alertas, as desconfianças, né? Cuidado com propostas mirabolantes, propostas enganosas. A carta da cobra, vocês vão descobrir sim uma traição, uma cobrinha aí no lado familiar, tá? Na questão familiar tem sim alguém aí que não é de muita confiança. Cuidado com fofocas, brigas, desentendimentos dentro do lar. Situações que estavam enroladas, complicadas de se resolver, se resolve agora. Tem uma novidade, mudanças acontecendo. Esse serzinho sai da vida de vocês, se afasta da vida de vocês. Aqui vem falando também de uma cura, porque a cobra, ela também traz cura. Além de vocês estar passando por essa transformação, é um novo virginiano, também tem uma cura em relação a familiares. A carta dos peixes, olha, no campo profissional de vocês, virginianos, vocês estão com tudo. Aqui tem muita abundância, aqui tem colheita sim, dinheiro entrando para vocês, dinheiro chegando. É a tua oportunidade agora, é vocês entrando num momento de muito sucesso. A carta das montanhas. A montanha fala do seu equilíbrio mental e emocional. Busque esse equilíbrio. Alguns distanciamentos são necessários. Os desafios que vocês passaram serviu como aprendizado para que vocês não andem mais em círculo, não cometam mais os erros, para que vocês não voltem a energias densas. E aqui também fala da tua justiça divina. Aqui tem uma grande justiça. Aqui tem um sonho realizado. Aqui tem algo que vem pela própria espiritualidade. Fundo do deck de vocês, a chave, trazendo para vocês aí a solução que vocês buscam. Uma nova chave, uma nova porta que se abre. Aqui tem mudanças de casa, mudança de vida no total. Aqui até vocês mudando o comportamento de vocês a nível de estética, vocês vão prosperar e muito. Aqui vai ser um momento de vocês de contentamento. É um momento de paz, de reencontro, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo essa leveza que antes vocês não sentiam. Então, virginianos, o momento de vocês é de muita prosperidade. Eu aconselho vocês, para quem não viu o vídeo de 2026, onde tem também informações dos búzios e também o seu signo ascendente. Veja, a gente vai deixar aqui nos cards para que vocês possam ver esse vídeo. É a complementação dessa leitura, ok? Não perca essas oportunidades. É hora que vocês vão montar esse quebra-cabeça. Então aqui tá aí para que vocês possam ver, sair desse vídeo e já vai lá dar uma olhada no outro. Gratidão.